nossa 4ª edição. É um evento que começou esse ano aqui com a intenção de trazer para os sindicatos informações dos setores que nós temos aqui dentro do sistema FIEP, para que vocês conheçam o que pode beneficiar, né, as entidades, o que pode ser trazido aí para conhecimento das indústrias, que vocês consigam ter um entendimento aí do que a federação pode auxiliá-los e informações que vocês podem levar aí também para os seus associados e também para convencer aí novos associados a fazer parte do sindicato, tendo aí um bom conhecimento de tudo que nós temos à disposição das entidades e das indústrias. Então, hoje, essa é a última edição do ano de 2020. Ano que vem nós iniciamos novamente no final de janeiro. A gente já tem aí uma proposta de calendário para apresentar. E hoje, nessa última edição, nós convidamos aí os conselhos temáticos e setoriais. E quem vai fazer a apresentação é o João Arthur, que está aqui conosco já. Então, para não me alongar mais, já vou passar a palavra para o João para fazer a apresentação para vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos vocês estão nos acompanhando, aí os executivos dos sindicatos, alguns presidentes de sindicato, também eu vi aqui na redação. Então, queria dar um abraço aí a todos e falar um pouquinho, primeiro, rapidamente, fazer uma apresentação e depois a gente vai apresentação. Só para pedir, acho que tem um na linha para o pessoal desligar seus fones. Tá? Já deu ok, já zerou aqui, para todo mundo poder ouvir bem. Então, a gente vai fazer uma apresentação e, ao final da apresentação, vamos ficar aí à disposição para perguntas como um todo, né? Eu posso falar bem de sindicatos, né? Porque eu vivi um pouquinho do lado, dos 3 lados vamos dizer assim, o balcão tem 2 lados do balcão, eu vivi os 3 lados do balcão, se não puder dizer assim. Eu sou engenheiro formado pela Universidade Federal do Paraná em 1988. Aí fiz especialização MBA pela FGV, fiz mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu trabalhei 20 anos na indústria, no chão de fábrica. Tá? Trabalhei em alguns setores de papel e celulose, né? Visitei o Simpacel, fiz muita formação de folha lá no Simpacel, testes de resistência, estouro do papel, né? Trabalhei com madeira há muito tempo, então conheço bem o setor de madeira, trabalhei com cimento e trabalhei com borracha. E na parte da borracha, especificamente, então, eu trabalhei 20 anos em chão de fábrica mesmo, em cargos desde estagiário até gerência de fábrica, né? E no setor de borracha, eu acabei sendo diretor do Sindibor Paraná. Então, eu conheço bem o dia a dia do sindicato, eu fazia as negociações coletivas aí, dos dissídios anuais como um todo, representando a empresa onde eu atuava, e vivia lá direto dentro do sindicato como diretor que eu era. Então conheço bem a realidade dos sindicatos também e a necessidade dos sindicatos de atrair associados para poder conseguir trabalhar todas as questões aí da representatividade, incentivar o associativismo, né? E sei da necessidade que as indústrias têm, né, de conhecer o que acontece, porque, na verdade, por experiência própria minha, né, eu agora estou há 12 anos no sistema FIEP. Passei por várias áreas do sistema FIEP. Na área comercial, foi uma área que eu conheci todas as unidades do Paraná inteiro, do SESI, Senai, de todas as cidades do Paraná, rodei o Paraná inteiro pela área comercial, venda de produtos e serviços do sistema FIEP. Depois vim aqui mais para a sede, numa outra área, junto até no gabinete da presidência, na gestão anterior, né, e hoje eu atuo como gerente de assuntos estratégicos da FIEP, que também engloba a gerência dos conselhos temáticos e setoriais, tá, que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas então, nessa experiência de 20 anos de indústria e aí 12 anos de sistema FIEP, eu pude observar exatamente isso, que as indústrias desconhecem o que o sistema FIEP faz. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio dos sindicatos, é levar informação para que as indústrias saibam
valorizar o trabalho dos sindicatos, né, e por sua vez, toda a nossa base sindical e, por sua vez, o trabalho da Federação e da Confederação Nacional da Indústria. Ela tente isso. O empresário, às vezes, muitas vezes, não tem tempo, não é culpa dele, ele está envolvido diretamente no seu trabalho específico, né? E a gente tem muita coisa que a gente faz e que muitas vezes chega ou não chega, né, nos ouvidos aí dos empresários. Esse é o grande trabalho de todos vocês, executivos dos sindicatos, ajudar nessa discussão como um todo. Tá? O Zé está entrando, mais uma pessoa com o microfone aberto, só dá uma atenção aí para fechar os microfones, tá? Então, gente, vamos falar um pouquinho uma meia hora de bate-papo aí, depois uma conversa, perguntas, respostas aí para a gente falar um pouquinho de uma das áreas de atuação da FIEP, né, do sistema FIEP como um todo, vocês já todos conhecem as grandes áreas de atuação do sistema FIEP, nós temos 4 grandes áreas de atuação, né? Então, falando de sistema como um todo, né, nós temos primeiro a grande área de educação, né? A educação, seja a educação aí do Colégio SESI, feita do ensino médio, né? A educação de jovens e adultos, feitas pelo Colégio SESI, né? Nós temos a educação aí profissionalizante, feita pelo Senai, né, nos mais diversos níveis, né, nós temos para gente que nunca trabalhou na indústria, que quer fazer uma aprendizagem, gente que quer se qualificar, gente que quer se aperfeiçoar, gente que quer fazer um curso técnico e até cursos de nível superior das faculdades da indústria e do IEL. Então, o nosso primeiro grande grupo de trabalho é a educação. São mais de 300 mil matrículas de educação. Talvez vocês não conheçam em detalhes, especialmente os executivos mais jovens, mais jovens no sentido não de mais novos aí de sindicatos, né? A educação, a gente sempre fala do Brasil, a educação do Brasil, que às vezes ela é muito mal avaliada, a educação pública, né? Através do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. É uma sigla em inglês que quer dizer, traduzindo, quer dizer isso. É o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né? O Brasil está lá embaixo, nos últimos classificados, entre mais de 80 países que são feitos testes de conhecimento, de matemática, de interpretação de texto, né? Então, mostra que a nossa qualidade da educação pública é realmente muito aquém do que deveria ser. Mas tem um teste também mundial da qualidade da educação profissional, que nós fazemos, o Senai. Então, o Senai compete mundialmente com alemães, com australianos, com sul-coreanos da Coreia do Sul, França, Finlândia, Noruega, enfim, todos os países do mundo competem entre si numa competição chamada World Skills. World Skills é como se fosse uma Olimpíada do Conhecimento, aqui é chamada por Olimpíada do Conhecimento. O Brasil fica no PISA, nós estamos lá embaixo. Agora, na World Skills, que é a educação profissional, nós estamos nas últimas 5 versões, sempre entre os 5 primeiros lugares do mundo, gente. Nós fomos campeões um ano, fomos segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. A gente está entre os 5 primeiros do mundo, ganhando de Coreia do Sul, ganhando de Estados Unidos, ganhando de Alemanha, ganhando de Finlândia. Ou seja, quando o dinheiro é bem aplicado, tá? Que é o caso do sistema S, né, o Senai, especialmente, que participa dessa capacitação profissional, a gente tem resultados fantásticos. Então, depois pesquisem Word Skills, né, Word de mundo, Skills de ferramenta. Coloque no Google os resultados do Word Skill no final e coloque PISA, PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Comparem os dois. Dinheiro, os dois têm. A educação pública tem e a educação profissional tem. Tá? A questão é a qualidade como esse dinheiro é usado. Né? Então, isso mostra que a gente pode avançar muito mais. Então, o primeiro grande grupo é o grupo da educação. O segundo grande grupo de atuação do sistema FIEP é a área de saúde e segurança do trabalho. Vocês acompanham que as indústrias, muitas delas fazem os exames admissionais, os exames periódicos, os exames demissionais, programas, né, como um todo de saúde e segurança, melhorar a qualidade de vida das pessoas como um todo, que as nossas unidades aí espalhadas pelo Paraná inteiro fazem, né? Um terceiro grande grupo é o grupo da parte de tecnologia, aí o Senai, inovação e tecnologia, né? Então, desde uma melhoria de layout de uma empresa, ou então ajudar essa empresa a certificação ISO 9000, por exemplo, ISO 14000 de meio ambiente. Então, o Senai tem uma capacidade muito grande de consultores para apoiar as indústrias do Paraná a se desenvolverem tecnicamente.
né, se desenvolverem, inovarem, criarem novos produtos, fazer com que esses produtos cheguem no mercado, aproximar a academia, as universidades das indústrias, né, para que a gente possa trabalhar juntos, para que a pesquisa seja uma pesquisa aplicada e não simplesmente uma pesquisa acadêmica, né? Então, nós falamos de 3 grandes áreas. Relembrando, primeira área, educação; segunda área, saúde e segurança; e terceira área, a parte tecnológica e inovação. Nós temos aí o Instituto Senai de Tecnologia, espalhados pelo Paraná, um lá em Ponta Grossa, de construção civil, temos aqui em Curitiba de meio ambiente, temos em Arapongas moveleiro, temos em Telêmaco Borba do papel e celulose, temos em Londrina tecnologia de informação, e assim por diante, correndo alimentos em Toledo, correndo o Paraná inteiro com o Instituto Senai de Tecnologia e os Institutos Senai de Inovação também focados aí em eletroquímica aqui em Curitiba e em estruturas lá em Maringá. Então, é o que tem do estado da arte. A gente fala às vezes de MIT, Massachusetts Institute of Technology, lá dos Estados Unidos. Poxa, os caras são o bambambam da tecnologia. O Instituto Fraunhofer da Alemanha, eu tive a oportunidade de conhecer, sensacional, o Instituto Fraunhofer, espalhado na Alemanha inteira. Cada instituto foca um tipo de indústria, um tipo de pesquisa, né, para que a indústria alemã possa pesquisar e estar sempre à frente do estado da arte de toda a tecnologia. Por exemplo, painéis fotovoltaicos. A produção de painéis fotovoltaicos é toda ela na China hoje, porque envolve muita energia, tem que ter energia barata, e a China hoje tem uma energia barata, porque ela usa muito ainda carvão para gerar energia elétrica. É poluente, mas a China acaba usando aquele estilo chinês de ser, né, e acaba jogando o custo de energia lá para baixo, seu custo de produção cai muito. Então, a China agora está mudando também a matriz para matriz renovável, mas a Alemanha, como já tinha mudado e não tem esse custo tão baixo de energia, ela acabou não sendo competitiva. Mas a tecnologia para produzir o painel fotovoltaico é feita no Instituto Fraunhofer da Alemanha. Lá eu visitei, inclusive, o painel fotovoltaico que tem a maior eficiência do mundo hoje. Tá? Então, os institutos Senai de Inovação e de Tecnologia foram inspirados nesse modelo do Fraunhofer, alemão, e do MIT dos Estados Unidos. Mas então, gente, primeiro, esse preâmbulo é só para o sistema FIEP como um todo. Com certeza, a Juliana está programando com vocês outras apresentações, né, além da FIEP, mas a gente tem o todo. Na FIEP, propriamente dito, a gente tem aí o 7º andar agora, porque é a 4ª atuação do sistema FIEP. Primeira, relembrando, educação. Segunda, saúde e segurança. Terceiro, tecnologia e inovação. 4º ponto, agora vamos entrar na parte da FIEP, da Casa FIEP, propriamente dito, que a gente chama de defesa de interesses. O que é defesa de interesses? É tornar o ambiente mais competitivo, para que a gente possa efetivamente ter uma indústria pujante, uma indústria que cresça, que tenha um ambiente competitivo, que ela possa investir, que ela tenha facilidade de acesso ao crédito, que ela tenha facilidade de pagar seus impostos, que ela tenha até agilidade na abertura da sua empresa, facilidade de contratação de mão de obra, que ela possa trazer a sua matéria-prima e levar seu produto acabado para o seu cliente, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil, usando uma infraestrutura apropriada de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né, que ela possa viver, que ela tenha insumos básicos como energia, como gás natural, de maneira competitiva, com preços competitivos, com qualidade, com preços, enfim, isso cria um ambiente favorável para a indústria crescer. Então, esse é o 7º andar. O 7º andar aqui do prédio, de quem não conhece, o prédio da FIEP, aqui de Curitiba, especialmente os executivos mais novos, talvez ainda não conheçam. Esse ano a gente viveu um momento, estamos vivendo ainda um momento diferente, né? Tudo por videoconferência, mas também facilita esse diálogo aí pela videoconferência. Então, no 7º andar, a gente tem várias áreas. Tá? Temos ali a área do gabinete da presidência, onde fica o presidente Carlos Walter, né, e o apoio ao gabinete. Nós temos uma área internacional, que ajuda as indústrias a se internacionalizarem, podem vender, exportar, como é que elas exportam, pesquisas de mercado internacional, organiza missões internacionais, os mais diversos segmentos. Aí quem é do Sindicato da Panificação, por exemplo, organiza uma missão para a França, que é o país mais conhecido pela panificação, tem uma feira mundial especializada na panificação, então muitos empresários vão para essa feira, vão ver o que tem de coisas mais modernas do mundo nesse sentido. Outros do setor de madeira vão para a Alemanha, outros do setor da construção civil vão para os Estados Unidos, outros do setor do vestuário vão para a China, né? Então, vão ver as feiras mundiais, vão fazer visitas técnicas como um todo, né? E também nós recebemos
nós recebemos em missões internacionais empresas que querem fazer parcerias com empresas brasileiras. Então, essa é uma das áreas lá do 7º andar. Outra área, vocês conhecem muito bem, da Juliana, do apoio aos sindicatos, né? Toda a parte do sindicato, eu não vou nem falar que a Juliana aí já passou tudo aí para vocês, né? Nós temos uma área de comunicação, que é muito importante, né? Acho que fundamental é o coração saber, chegar ao empresário, conhecer o que o sistema faz. Eu vivi isso na pele, vivi 20 anos dentro da indústria. E no dia a dia você se envolve nas coisas aí do dia a dia, você acaba não tendo muito tempo para saber de tudo. Então, a comunicação é importantíssimo para chegar a informação correta aos empresários, muitas vezes aos gerentes de RH, das indústrias que definem, né, todas as estratégias das empresas na parte ligada ao sistema S. E tem outra área do sistema FIEP, ali do 7º andar, que é a área a qual eu gerencio, que a gente chama de conselhos temáticos e setoriais. Então, o que são conselhos temáticos e conselhos setoriais? Então, eu preparei aqui uma apresentação para vocês, eu vou compartilhar aqui na tela, tá? E aí a gente vai fazer essa apresentação em 15 minutinhos aqui falando, e depois vamos abrir para as perguntas que vocês tiverem aqui, para a gente poder conversar e mostrar para vocês todas as questões envolvendo aqui os conselhos temáticos setoriais. Já estão vendo a apresentação? Só me deem um ok? Já está compartilhada a tela? Sim. Tá sim, João. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Por dentro do sistema FIEP, uma iniciativa muito boa aí da área da gerência aí da Juliana, com o apoio de toda a equipe dela, né? O que então são conselhos temáticos e setoriais? Lembra que eu falei que a gente precisa criar um ambiente favorável para a indústria, né? Então, a gente precisa ter as questões ligadas a diversos temas, por isso que é um conselho temático. Tanto faz o tipo da indústria, se é uma indústria madeireira, se é de papel e celulose, se é do vestuário, se é da construção civil, se é uma indústria de alimentos, se é uma indústria farmacêutica, todas elas, por exemplo, precisam de rodovias, portos, aeroportos eficientes. Então, tem um tema que é transversal a todas essas indústrias, por isso que é chamado conselho temático. Nós temos 10 conselhos temáticos. Nós temos, por exemplo, um conselho, a gente vai dar uma olhadinha em todos eles, mas eu só vou fazer um preâmbulo primeiro. Nós temos conselhos ligados à legislação, que acompanha a legislação. Por exemplo, agora ainda estamos discutindo algumas leis importantes aí para o Paraná, para o Brasil, a lei do gás no Congresso Nacional, que vai reduzir o preço do gás. Então, nós temos um conselho temático de energia, por exemplo, que trata de todas as questões ligadas à energia, para que a gente tenha uma energia barata, confiável e em todos os lugares do Paraná. Então, nós discutimos energia fotovoltaica, energia a partir de biomassa, né, biogás, nós discutimos eficiência energética, planejamento energético, nesse conselho de energia. Depois, nós temos outros conselhos, conselho de infraestrutura. Nós discutimos a questão do pedágio, por exemplo. O pedágio é importantíssimo para a logística aí do Paraná. Um pedágio hoje muito caro inibe que a indústria se instale, especialmente em locais aí distantes dos portos, se essa empresa for uma exportadora. Tá? Nós temos, então, um conselho temático específico para a infraestrutura, que trata as questões de rodovias, dos pedágios, das ferrovias, dos portos, dos aeroportos, enfim, de todos os modais. Nós temos outro conselho temático focado em micro e pequena empresa. Então, essas micro e pequenas empresas têm microempresas de todos os setores, né? Do setor metal mecânico, do eletroeletrônico, da panificação, e as micro e pequenas empresas muitas vezes têm características específicas, que elas precisam de crédito especial, que elas não têm uma estrutura própria. Uma BR Foods, por exemplo, no setor de alimentos, ela já vai direto no presidente da República e tem a porta aberta lá, pelo tamanho dela, né? Mas uma micro e pequena empresa não tem isso, então ela precisa muito de apoio, né? Então, nós temos vários conselhos temáticos que a gente vai apresentar para vocês. E temos alguns conselhos setoriais. O que é um conselho setorial? O conselho setorial é aquele que trata de assuntos específicos de um setor. Por exemplo, eu trabalhei no setor da borracha durante 10 anos. Na minha vida. Então, a gente não tinha um conselho setorial porque só tinha um sindicato no Paraná inteiro, o Sindibor Paraná. Então, não é o caso de fazer um conselho setorial, porque o conselho setorial da borracha seria a mesma coisa que o trabalho do sindicato da indústria de borracha. Mas tem alguns setores, tem vários sindicatos. Vamos pegar o exemplo do sindicato, os sindicatos do vestuário. Tem vários sindicatos do vestuário espalhados pelo Paraná.
3 aqui de Curitiba, se a gente contar o têxtil e o artefatos de couro junto. Temos lá um em Francisco Beltrão, no Sudoeste, temos um em Cascavel, temos Cianorte, temos outro em Maringá, outro em Apucarana, outro em Londrina, vários em Londrina, até mais de um em Londrina. Então, quando você tem vários sindicatos, né, de um setor, a gente reúne esses sindicatos todos em um conselho setorial. E esse conselho setorial discute coisas específicas desse setor. Então, por exemplo, citei o exemplo do vestuário. O vestuário está fazendo um planejamento estratégico no setor do vestuário, uma visão de futuro para esse setor. Fez uma rota estratégica desse setor. Discute legislações específicas desse setor. Então, o empresário, isso é muito importante que vocês tenham essa visão, vocês já têm essa visão, mas reforçar, o empresário, o bem mais valioso do empresário é o tempo dele. Então, quando a gente chama ele para uma reunião, essa reunião tem que ser objetiva, assuntos interessantes que tragam essa visão do empresário e que ele aproveite essa visão. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos conselhos temáticos setoriais. Então, qual que é o propósito? Por que eles existem? Então, a gente cria um canal permanente de diálogo do sistema FIEP com empresários, sindicatos da indústria e a sociedade organizada. E qual que é o propósito principal? Apresentar subsídios ao processo decisório da diretoria da FIEP. É a diretoria da FIEP, na sua reunião mensal, que delibera qual que é o caminho que a FIEP vai adotar. Por exemplo, vou citar o exemplo do pedágio. Qual que é o posicionamento da FIEP em relação ao pedágio, o novo modelo de pedágio? Nós fizemos um trabalho muito grande no passado para não deixar os atuais pedágios serem prorrogados. Havia um movimento muito forte há 5 anos atrás para prorrogar os atuais modelos de pedágios. Modelo de pedágio caro, que trouxe poucas obras para o Paraná. A FIEP, através de toda a sua diretoria, fez um apoio e os conselhos temáticos, através do Conselho Temático de Infraestrutura, fez um trabalho muito grande junto ao governo, junto à imprensa, junto às lideranças como um todo, reuniões no Paraná inteiro, Câmara de Vereadores, para impedir uma renovação. Somos favoráveis, sim, ao pedágio. Mas a gente quer um pedágio num outro modelo, um modelo de uma tarifa justa, que garante a execução de obras com ampla transparência. Então, a diretoria toma essa decisão, mas para que a diretoria possa tomar essa decisão correta, ela se vale de um subsídio, né, trazido pelos conselhos temáticos, nesse caso, o Conselho Temático de Infraestrutura. Então, sempre o Conselho Temático, ele tem um coordenador, que é um vice-presidente, normalmente é um vice-presidente, nem sempre é um vice-presidente, às vezes é um empresário ligado ao tema. Então, por exemplo, do vestuário é o Scalou, lá de Maringá, que é um empresário lá da região de Maringá, ele é o coordenador. O Conselho de Infraestrutura, que eu falei, é o Edson Vasconcelos, de Cascavel, que é engenheiro civil, conhece muito o tema, né? Então, está na diretoria, é vice-presidente da FIEP. Então, normalmente, o presidente Carlos Walter indica vice-presidentes ou então pessoas que conheçam muito o assunto. Essa pessoa, ela tem um apoio na parte de uma secretaria executiva ali, para apoiar com relação à pauta, com relação a preparar a reunião, agora por videoconferência, fazer os links, fazer os convites, confirmação de presença, fazer a ata da reunião, encaminhamentos, e tem sempre um apoio técnico para fazer essas questões. Então, na área de energia, tem uma pessoa que dá o apoio técnico de energia. Infraestrutura, eu mesmo dou apoio técnico nessa área de infraestrutura. Apesar de ocupar a gerência de assuntos estratégicos, eu também sou apoio técnico dos setores de energia e do setor de infra. Na parte tributária, nós temos um tributarista que dá o apoio técnico para a gente, e assim por diante. E assim seguem, então, os conselhos sempre formados, então, de 3 pessoas. A primeira pessoa é o próprio coordenador do conselho, um empresário, para trazer a visão empresarial para esse conselho. A segunda pessoa é um apoio operacional e uma terceira pessoa é um apoio técnico. Então, quem que se reúne no conselho? Está aqui o Conselho Temático Setorial. Então, a diretoria da FIEP, né, que delibera, né, mas o Conselho Temático leva para essa diretoria os principais assuntos a serem tratados, né, pela diretoria, a serem decididos pela diretoria. Mas quem que participa? As casas do sistema FIEP, a própria Confederação Nacional da Indústria, que também tem conselhos dela. Nós replicamos muitos dos conselhos nacionais aqui, porque tem muita coisa que tem que ser trabalhada em nível nacional.
Órgãos públicos, às vezes, são convidados para participar, secretarias de infraestrutura e logística, Secretaria da Fazenda, né, Secretaria de Meio Ambiente, outras federações, como a Fiesc, com a Fiergues, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo, nós somos muito parceiros aqui no Sul. Indústrias, obviamente, o papel fundamental é a indústria participar através dos seus sindicatos representados, então os sindicatos estão participando sempre. Associações setoriais, por exemplo, vamos pegar a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, né, nós convidamos, às vezes, as associações de um determinado setor para participar das reuniões do Conselho, o G7, que são as demais federações, a FIEP representa a indústria, a FAEP, a agricultura, a FEComércio representa o comércio, turismo e serviços, a OCEPAR representa as cooperativas, a FACIAP, associações comerciais, a FETranspar, o transporte, então a gente chama de G7, que são 7 entidades. Quando a gente fala, por exemplo, de energia, a energia é importante para todo mundo, não só para a indústria, mas também para o comércio, para o turismo, para os hotéis, né, para a agricultura. O transportes vale para todo mundo. E outras instituições também que nós chamamos, às vezes, por exemplo, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, os contadores, né, e assim por diante. Então, quais são os conselhos temáticos setoriais que existem? Existem 10 conselhos temáticos e 6 conselhos setoriais. Nós trabalhamos ainda numa Câmara Técnica. Então, vamos lá. Quais são os 10 temáticos? O primeiro, Conselho Temático de Assuntos Governamentais. Ele trabalha toda a legislação, diariamente na Assembleia Legislativa do Paraná, diariamente no Congresso Nacional, falando com secretarias de Estado, falando inclusive com ministérios. Ele faz a ponte entre tudo que está acontecendo no poder público e na indústria. Tá? Conselho de Assuntos Tributários, toda a parte de tributos, tributos estaduais, tributos federais, a reforma tributária, tão famosa agora, né, que está sendo também trabalhada lá. Então, mudou a legislação de ICMS, temos que fazer um benefício fiscal, prorrogar um benefício fiscal existente, ou outro estado deu um benefício fiscal diferente que está atraindo as indústrias do Paraná para lá, e nós temos que mostrar para o governo que é importante a gente acompanhar esse benefício fiscal. Então, isso é tratado na parte dos assuntos tributários. Conselho Temático de Energia, eu já falei, trabalha com energias, planejamento energético, eficiência energética, para que a gente possa produzir mais, gastando menos energia, e com certeza que a gente tem uma qualidade dessa energia. O Conselho Temático de Defesa e Segurança, ele aproxima a indústria do Paraná com as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, tem muito investimento deles, às vezes eles compram produtos importados. A gente desenvolve, então, aqui, para vocês terem uma ideia, não sei se todos sabem, mas nós temos aqui uma indústria do Paraná que, por exemplo, fornece a carenagem de um míssil para o Exército Brasileiro. Né? Então, nós fazemos a ponte aqui com o Exército, que compra de tudo, não é só armamento. O Exército compra roupa, o Exército compra comida, o Exército compra móveis para os seus quartéis, o Exército compra barraca, compra instalações de madeira, casas de madeira para as ações que ele faz, por exemplo, na Amazônia. Então, tem uma série de indústrias que podem fornecer para o Exército. Não é só uma indústria de armamento, todas as indústrias podem fornecer para o Exército. Né? Conselho Temático de Infraestrutura, já falamos, rodovias, portos, né, aeroportos, ferrovias, dutovias, que é o transporte de produtos. Conselho Temático de Meio Ambiente, importantíssimo. Simplificar os licenciamentos ambientais, agilizar esses licenciamentos ambientais, aplicar logística reversa. A gente vai ter conversado no ano que vem sobre logística reversa com todos os sindicatos. Está vindo aí uma nova legislação sobre logística reversa de embalagens pós-consumo. Então, como é que eu ajudo a fazer essa reciclagem de energia? Então, a gente tem no Paraná o IMPAR, que a FIEP foi fundadora, tem o ELOG também, que de 2 sindicatos aí. Então, nós temos situações aí para ajudar a indústria do Paraná a cumprir os requisitos da logística reversa. Micro e pequena indústria, o apoio a elas, já falamos também. Negócios internacionais, já falamos também da atuação, né, desde a simplificação dos trâmites portuários, numa exportação, numa importação, até missões internacionais. Conselho Temático de Política Industrial e Inovação, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho muito forte aqui de aproximação entre a indústria e a academia. Por que nossos milhares de alunos aí das nossas universidades, sejam graduandos, mestrandos ou doutorandos, não podem fazer seus TCCs, suas teses de dissertação, né? Que possam fazer dissertação, tese e mestrado e doutorado, focado em produtos da indústria, né? Para transformar não só em produtos da indústria, mas das cooperativas, da agricultura. Então, aproximar a academia, né? E inovação também, trazer inovação para dentro das indústrias.
E, por último, Conselho Temático de Relações de Trabalho, que a própria Juliana coordena, né, que faz todas as questões ligadas aí as relações do trabalho. Por exemplo, quando começou a pandemia, chegou no momento em que a indústria tinha que tomar uma decisão. Ela estava parada, ela não teria condições de manter a sua folha de pagamento, então ela teria que demitir todos. Então foi feito um trabalho muito grande com o governo federal para que ele aceitasse que uma pessoa, se for demitida, o que ela faz no primeiro dia? Vai na Caixa Econômica e saca o seguro-desemprego dela. Ele falou para o governo, por que demitir essa pessoa e ela vai buscar o dinheiro do seguro-desemprego, o governo vai ter que pagar esse seguro-desemprego. Então, por que não liberar de forma extraordinária esse seguro-desemprego, mesmo ela estando empregada? Então, foi criada aquela MP 936, que permitiu a suspensão temporária do contrato de trabalho, onde a indústria pagava um percentual pequeno sobre o seu salário, e ela recebia do governo o complemento desse salário. Então, as pessoas puderam ficar em casa, né, se cuidando, durante a pandemia, quando estava tudo fechado, as indústrias, alguma parte de comércio, principalmente, fechado, né? As indústrias continuaram funcionando, porque elas são essenciais aí na alimentação, nos transportes, em todas as questões, mas criou-se uma segurança para que a pessoa pudesse trabalhar, ficar em casa, tranquila, empregada, sabendo que ela voltaria para o seu trabalho assim que voltasse ao normal a economia como um todo. Então, gente, tudo que eu falei está descrito em detalhes aqui. Conselho Temático de Assuntos Governamentais, de Assuntos Tributários, Defesa, Energia, Conselho Temático de Infraestrutura, Conselho Temático de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Eu não vou passar um por um, que eu já falei de todos eles, que eu acho que é mais importante falar, e depois vocês vão receber esse material e vocês podem ler com mais calma e tirar a dúvida, a gente está à inteira disposição de vocês. Negócios internacionais, política industrial e inovação, relações do trabalho. E aí chegamos nos conselhos setoriais agora. Como eu falei, eles trabalham com temas específicos. Então, nós juntamos os 16 sindicatos ligados à indústria de alimentos, seja trigo, panificação, massa e biscoito, açúcar, café, o Samisca, né, de milho e soja, o Sindicato da Mandioca e tantos outros sindicatos que existem ligados ao setor de alimentos, até a própria parte de bebidas também entra aqui, e reunimos todos eles num conselho setorial do setor de alimentos. Construção civil. Nós temos 4 Sinduscoms aqui, o Sinduscom de Curitiba, o de Londrina, o de Maringá e o de Cascavel. Então, eles se reúnem num sindicato, num conselho setorial, para falar sobre temas equivalentes para todos os sindicatos. Alinhamentos são feitos aí nesse conselho. Da madeira, também, nós temos sindicatos da madeira espalhados pelo Paraná inteiro. Nós temos do setor de mineração, cerâmica vermelha, louças, calcário, vários sindicatos ligados ao setor de mineração. Vários sindicatos do moveleiro, aqui de Curitiba, o Cimov, em Maringá, o CIMA, o CIMU de Moarama, o Sidmadmov lá de Francisco Beltrão. Então, eles se reúnem para promover eventos, reuniões, discutir questões, inclusive, da parte de questões trabalhistas, convenções coletivas, e o Sindicato Têxtil e Vestuário, que eu já falei para vocês também. Então, esses sindicatos, todos eles, se reúnem nos conselhos temáticos e para tratar de assuntos transversais, mas aqui eles se reúnem de forma setorial. Eles discutem temas específicos daquele setor. Tá? Então, também na sequência tem uma explicação de cada um deles, né? Não vou entrar em detalhes em cada um deles, vocês já entenderam qual que é a questão do trabalho de cada um desses sindicatos, né? Então, eles trabalham dessa forma. E muitos deles organizam eventos. Um exemplo prático aqui do que aconteceu do pedágio. Eu já falei, né? Um exemplo prático da atuação do Conselho Temático. Eu vou pedir ajuda agora para a Patrícia, lá da Apucarana, né, do Vale da Apucarana, o Sindicato das Indústrias do Vale ali de Apucarana, toda aquela região do vestuário da Apucarana, que envolve várias indústrias, para ela falar um pouquinho dessa ação. Um exemplo prático que aconteceu da ação com as empresas do vestuário como um todo, que foi o setor mais atingido pela crise. Então, Patrícia, você está aí já na vídeo com a gente? Bom dia, estou aqui. Perfeito. Então, vamos colocar a tua imagem um pouquinho para o pessoal te ver aqui. Sim. E aí depois a gente volta com a apresentação. Então, acho que está todo mundo vendo já. Patrícia, obrigada pela tua participação, pela executiva do sindicato. Aí você se apresenta e fala um pouquinho dessa ação aí do sindicato e o resultado que aconteceu.
Eu que agradeço o convite aí do conselho, né? Eu já compartilhei essa prática com os executivos, né? Então, alguns já conhecem um pouco desse trabalho, né? E hoje eu posso me aprofundar mais um pouco, porque, na verdade, a Elizabeth, que é a presidente do sindicato, né? Ela que abraçou essa oportunidade, né? Como a empresa dela trabalha com licitações, ela teve a oportunidade de ganhar essa licitação. No caso, foram 4 milhões de máscaras e 750 mil aventais. E ela não teria condições de absorver toda essa demanda. Então, ela primeiramente procurou o conselho, né, para orientar ela, no caso, se ela distribuísse esse pedido entre os associados. Então, nós tivemos todo o suporte do conselho aí, desde do início, né, onde a gente dividiu os pedidos entre as empresas associadas, e aquelas que não eram associadas se associaram ao sindicato para fazer parte desse pedido. Então, a gente teve todo o apoio, o suporte, desde a questão burocrática, legal, né, para o sindicato fazer tudo legalmente dentro dos conformes, né, para ajudar todas as empresas e também não fazer alguma coisa contra a lei, né. Então, os tecidos, por exemplo, o início foi comprar a matéria-prima. Algumas empresas não tinham condições de estar comprando a matéria-prima atualmente. Então, nós reunimos esse grupo de 60 empresas que participaram do pedido, né? E com o apoio da FIEP, né? A FIEP comprou essa matéria-prima e nós entregamos a matéria-prima e as empresas tiveram um prazo aí de 2, 3 meses para fabricar os produtos e entregar e a gente despachar para cada estado. Então, foi um trabalho, assim, bem puxado, né? O sindicato aí ficou cerca de 4, 5 meses trabalhando só para esse pedido e despachando, né, através das transportadoras. Então, a FIEP comprou e, é lógico, né, depois o sindicato recebeu de cada empresa e repassou esse valor. Mas, no começo, assim, foi um apoio, assim, fundamental para que desse início, né, a esse pedido tão grande, porque muitas empresas estavam ali, não sabiam o que ia acontecer, né, dispensaram muitos funcionários, então ninguém tinha condições de assumir ali, né, comprar uma matéria-prima, fazer o produto. Então a FIEP, ela deu todo esse suporte, e o sindicato acabou o quê? Né? Passando uma credibilidade, uma aproximação maior dos associados, tivemos um relacionamento mais próximos, né? Até hoje nós temos esse grupo de empresas que nós transformamos esse grupo em um grupo de negociação, onde, quando eles precisam de alguma matéria-prima, algum equipamento, eles compartilham no grupo e um compra do outro. Por exemplo, eu estou vendendo uma máquina de corte usada. Daí ele divulga no grupo e tem empresas ali que precisam e acaba comprando. E o tecido é a mesma coisa. Eu preciso de 200 metros de um brim, só que eu não tenho condições de esperar o meu fornecedor entregar. Daí a empresa X lá, ela tem esse brim. Daí ela vende para essa outra empresa. Então, eles negociam entre eles. Então, esse grupo, ele foi criado a partir de todo esse pedido, essa ação que nós fizemos com a pandemia. Então, passou uma confiabilidade, nós ganhamos, na época, 20 novos associados que estão com a gente até hoje, pagam as mensalidades certinho. Então, para nós, assim, a pandemia trouxe um resultado positivo. É lógico que deu muito trabalho, né? Só que valeu a pena. E se não tivesse o conselho nos apoiando, dando todo esse suporte, talvez a gente não teria um resultado tão positivo, né, que nós tivemos. Então, assim, somos muito gratos ao serviço do conselho. Até hoje a Beth, assim, tudo ela questiona, pergunta ao João Arthur, né? Então, a gente tem essa proximidade com o conselho, né? E com isso a gente tem um trabalho mais assertivo, né? Então, é esse meu case, né, aqui do sindicato,
que foi um sucesso e para nós, assim, foi muito válido. Ótimo, obrigado pela tua participação, pelo teu depoimento, aí é uma visão prática de um trabalho do Conselho do Setor do Vestuário. Pela proximidade que tinha, esse trabalho foi feito então lá com Apucarana, com Londrina, com Maringá, com Cianorte, com o sudoeste do Paraná, aqui com Curitiba, todos os sindicatos receberam parte desse produto e puderam, ao invés de mandar embora as pessoas, transformaram suas linhas de produção. Ao invés de fabricar camisetas e bonés, por exemplo, da Apucarana, passaram a fornecer máscaras cirúrgicas, né, para o que estava faltando na pandemia. Então, a gente ajudou a colaborar, primeiro, com a prevenção da doença, equipando nossos médicos, nossos enfermeiros, principalmente o pessoal da penitenciária também, de fornecer muita máscara para as penitenciárias, para o DPEM, Departamento Penitenciário Brasileiro, né? Então, nós ajudamos a combater o coronavírus dessa forma, a proteger as pessoas da linha de frente. Nós preservamos os empregos das pessoas que seriam, com certeza, dispensadas, porque não teria trabalho, o setor vestuário caiu 90%, e com isso conseguimos manter as empresas funcionando. Então foi um trabalho muito bem articulado, parabéns aí para vocês, Patrícia, transmita para a Beth também um abraço, agradecimento, o trabalho foi sensacional, articulado pelo Conselho Setorial da Indústria do Vestuário. Obrigado, Patrícia. Nós que agradecemos, só uma observação, João Arthur, tem empresas que até hoje estão fabricando máscaras, abriram uma unidade só para confecção de máscaras, e está indo super bem. Então, aí, assim, do boné partiu para a máscara, né, um equipamento de saúde e segurança. Então, assim, foi um case assim, muito de sucesso mesmo aqui em Apucarana. Que bom, que maravilha. Obrigado pela participação. Eu vou voltar para a apresentação aqui. Então, voltar aqui na apresentação, compartilhar aqui a apresentação, que é exatamente isso, e falar do último tópico de hoje, que são os eventos, reuniões e eventos. Só mostrar como é que são as reuniões dos conselhos. Claro, hoje são reuniões por videoconferência, né, mas as reuniões presenciais, por exemplo, aqui à esquerda, né, reunião do Conselho de Infraestrutura, conselho na época com a governadora, aqui a Cida Borghetti na época, conselhos aqui da área de meio ambiente, Conselho Político Industrial e Inovação, Conselho de Energia, né, aqui outras reuniões de conselho, então várias mineração, então vários conselhos. E muitos eventos acontecem também organizados pelos conselhos setoriais. O Congresso Nacional Moveleiro, que reúne todos os sindicatos moveleiros, acontece lá em Araponga, só esse ano que não aconteceu por causa da pandemia, né? O ID Fashion, que é do vestuário, né? que faz a parte desse FIRA, Encontro Paranaense da Indústria de Alimentos, o Encontro das Micro e Pequenas Empresas, a Expo Minerais, seminários de logística. Então, só vou mostrar algumas imagens aqui do Conselho Paranaense da Indústria de Alimentos, que tem participação de ministros, tem participação de abertura governador, internacional, palestrantes do Brasil, de fora do Brasil, né, sobre essa questão. O ID Fashion, que traz exposição da moda paranaense, dá visibilidade para a moda paranaense como um todo, desfiles de moda, venda de produtos e serviços, trazer compradores, né, o Congresso Nacional Moveleiro, que é realizado em Araponga, junto com uma grande feira do setor, né, nós trazemos palestrantes, trouxemos aí palestrantes nacionais, às vezes palestrantes internacionais, fazemos rodadas de negócio, trazemos compradores, 15 compradores de vários países do mundo para fechar negócios lá em Arapongas, em rodadas de negócio nacional, rodada de negócio internacional, Expo Minerais, uma feira também com palestras para o setor de mineração, seminário de logística reversa, a importância da questão do meio ambiente, dessa logística reversa, planejamento estratégico também do setor do vestuário foi feito, não é um evento que reuniu muitos participantes, né, diversas aí, representando as 5.000 indústrias desse setor no Paraná, para traçar estratégias com relação à capacitação, associativismo, sustentabilidade, cenários de logística, tecnologias, inovação, legislação, visibilidade comercial, enfim, vários temas que são tratados nos conselhos setoriais. Como é que a gente pode participar de um conselho? É muito simples. Você basta ser um representante de uma indústria, de um sindicato, né, ou uma instituição de governo, uma associação, instituição de ensino, você encaminha um e-mail para o conselho temático@sistemafiep.org.br, informando seu interesse por determinado conselho, e o coordenador faz a confirmação. Existem alguns coordenadores que preferem algumas reuniões mais fechadas, com menos gente, só com os sindicatos participando, mas o conselho é formado pelos sindicatos, então os sindicatos têm assento permanente, né? Então, a abertura para outras pessoas de fora dos sindicatos
né, ela é autorizada sempre pelo coordenador do respectivo conselho. Aqui está a nossa equipe, gente, é uma equipe bastante enxuta, tá? Esse aqui sou eu, né, que você já está me vendo aqui na vídeo, João Arthur. Aqui a Fernanda, que está em férias com a gente, está em férias hoje, não está acompanhando com a gente, a Valquíria está aqui com a gente, o Assir está aqui com a gente, o Assir é nosso estagiário aqui do conselho, o Davi é o nosso jovem aprendiz, que está aqui com a gente também, e na área ambiental o Marcos Thyssen está aqui, e o Paulo também está aqui acompanhando, e essa é a nossa equipe que dá o apoio nos conselhos. E nós servimos de alguns consultores externos que nós contratamos especificamente. O setor mineral, por exemplo, tem um consultor que é chamado especificamente para projetos específicos. Então, na parte de energia, nós temos um consultor, na parte tributária, nós temos um consultor, que são pessoas de fora focadas em assuntos específicos que nós chamamos, quando necessário, o trabalho deles. Então, esse é o nosso contato, gente. O e-mail conselhotemático@sistemafiep.org.br. Nosso telefone 41, é fácil de lembrar, 999-777-888. Se vocês ligarem, vocês vão falar aí com a Valquíria, ela vai tirar todas as dúvidas de vocês, vai mandar também através da Juliana, da Yaskra, aí, de toda a organização desse evento, ele vai mandar para vocês essa apresentação que a gente fez agora, tá? Então, queria agradecer a vocês aí pelo tempo que vocês dedicaram aí para essa apresentação e colocar à inteira disposição, né, aqui a FIEP, a estrutura dos conselhos temáticos e setoriais de vocês. Tirem as dúvidas que precisarem. O meu telefone também, se quiserem anotar, vou colocar aqui no chat, eu vou colocar o meu telefone. Me mandem por WhatsApp, é o jeito mais fácil de me achar. Por e-mail está meio complicado a quantidade de e-mails, mas é o 999-70-5900. Então, está aqui no chat o meu celular. Tá? Podem entrar em contato pelo WhatsApp, fique à vontade para tirar dúvidas, a Valquíria, a equipe também está à disposição, né? E estamos aí prontos para responder perguntas. Só vou pedir mais uns 10 minutinhos de pergunta, depois vou ter que participar de uma reunião sobre o pedágio, justamente daqui começa às 10 horas da manhã, mas vamos abrir para as perguntas agora. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levanta a mão na ferramenta do Teams, levanta a mãozinha lá que a gente já vê quem que quer fazer alguma pergunta. Juliana, também, tua fala. O João Guido. João Guido, pode falar. Estou habilitando aqui. Bom dia a todos. Tudo bem, Arthur? Bom dia, Guido. Tudo bem? Guido da Construção Civil aí, para quem não conhece ele. Todo mundo já conhece o Guido, mas Guido do Sinduscom Paraná, e dá uma ajuda enorme no nosso conselho setorial da Construção Civil, que vamos retomar agora. A gente já falou com o Carlos Walter também de retomar esse conselho. Por causa da pandemia, ele ficou parado aí, alguns conselhos, mas vamos estar retomando aí nos próximos dias aí, Guido. Vamos lá, pode falar. Então, você já respondeu minha pergunta, isso que eu ia perguntar. E como é que estaria a coordenação do conselho, né? O Carlos Walter pediu até alguns conselhos, como o Conselho Setorial da Construção Civil, nesse ano, em função da pandemia, eles ficaram desativados, ficaram parados aí, porque o Carlos Walter, nosso presidente, pediu, gente, vamos deixar focado que os empresários foquem nos seus negócios, porque muitos deles caíram muito, né? Então, ele não queria dar uma carga de trabalho, porque é um trabalho voluntário, né? O trabalho do conselho, do coordenador é voluntário. Então, e normalmente quem é coordenador do conselho também é o presidente da associação, é o presidente do sindicato, ele já tem uma carga associativa muito grande e ele acaba tendo que deixar de lado sua empresa muitas vezes para tocar as coisas de conselho, de sindicato, de tudo. Então, o Carlos Walter pediu para que alguns conselhos aí ficassem um pouquinho ainda aguardando a retomada da pandemia para a gente poder voltar agora com carga total. Então, início do ano agora, Guido, esse final de ano ele vai definir o coordenador, início do ano já começamos de novo as reuniões que eram muito proveitosas, acho que eram muito boas. Vamos recomeçar com videoconferência, obviamente, que até sair a vacina não vai ter condições, né, de fazer presencial, mas vamos tocar por videoconferência e ele vai também definir 4 presidentes de sindicatos, aí o coordenador, né? Tá bom? Obrigado, João. Abraço. Obrigado a você, Guido. Abraço. Gente, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Podem perguntar. Temos aí uns minutinhos aí para a gente tirar as dúvidas de vocês. O importante é que vocês não saiam com dúvida daqui. Esse é o principal. E se lembrarem de uma dúvida depois, não pensem 2 vezes. Me manda um WhatsApp aí e eu respondo assim que possível para vocês, tá?
Mais alguém? Então, Juliana, passar para você, aí para fazer um fechamento, e me coloca à disposição, a gente está junto aí direto, né? Vamos em frente. O que você tiver de dúvidas, que o pessoal perguntar, fico à disposição, tá? Fica contigo aí, Juliana. Legal, João, muito obrigada pela tua apresentação, acho que foi bem esclarecedora, na verdade, até por conta disso, imagino que o pessoal não ficou com dúvidas, você apresenta muito bem, muito detalhadas as informações, então, caso tenham alguma dúvida aí na sequência, o pessoal nos manda aqui no e-mail da Agência de Relações Sindicais e nós encaminhamos daí para você ou para a equipe responder na sequência. Eu queria novamente agradecer, então, João, a tua disponibilidade da equipe de estar aqui conosco, apresentando aí um trabalho muito bacana que os conselhos realizam. Eu, atualmente, estou como coordenadora do Conselho de Relações de Trabalho e eu vejo que é muito proveitoso para os participantes do conselho, né, mesmo como coordenador, enquanto membro do conselho, estar ali naquele fórum discutindo assuntos de interesse no Conselho de Relações de Trabalho. Nós discutimos ali temas que afetam todos os sindicatos, porque são as relações de trabalho, né? Todos os sindicatos têm essa questão. Então, se não participam ainda, venham, participem, assistam uma reunião, colaborem, tragam suas dúvidas, né, dos conselhos temáticos. Estou falando agora principalmente do trabalho, né, que é o que eu participo, né, ativamente. Nós discutimos muito das questões que são levadas aí de dúvidas que os sindicatos nos trazem no grupo, né, de WhatsApp da Gerência de Relações Sindicais, ou mesmo nos encaminham no WhatsApp ali, no e-mail da gerência, dúvidas trabalhistas. A gente geralmente acaba abordando esses temas nas reuniões do conselho, tratamos ali das negociações coletivas também, que é um tema de interesse de todos os sindicatos, e os demais conselhos, todos também têm aí algum ponto que seja convergente, né, de interesse das indústrias, que vocês podem, ao participar, pegar informações relevantes e levar aí para o público de vocês, e dúvidas também que venham, né, assuntos de temas que sejam de interesse das indústrias, trazer de baixo para cima para a gente discutir nos conselhos algum assunto que às vezes não chegou aqui, mas que já está na base e é de interesse realmente do público. Então, são todos muito bem-vindos, né, João? Sindicatos que quiserem participar, que ainda não participam dos conselhos, para participar e também para trazer assuntos para discussão. Na próxima semana, na sexta-feira, nós teremos aí a última reunião do ano do nosso Conselho Temático de Relações do Trabalho. Então, aqui eu reforço o convite para que aqueles sindicatos que nunca participaram venham conhecer, participem. A Valquíria e a Fernanda sempre enviam, né, o convite para todos os sindicatos e venham conhecer o trabalho do Conselho, é bacana. Então, legal, só agradecer novamente. Então, gente, obrigado pela atenção de todos vocês. Estou vendo a André aqui também aí na lista dos participantes, né? Saudades aí do Sindibor Paraná, na minha época de diretoria. A André já era a executiva do Sindibor Paraná há muitos anos, né? E então a gente fica à disposição e principalmente agradecer a equipe. Eu sou o porta-voz, na verdade, da equipe. Tudo que está aí, quem faz é a equipe. Aí, então, agradecer a Fernanda, que está de férias, agora não está acompanhando a gente hoje, porque ela está de férias, a Valquíria, que preparou essa apresentação aí completa que eu mostrei para vocês, ao Assir, que me dá todo o apoio ali na parte operacional, aí no dia a dia, o Davi também, que faz um jovem aprendiz muito com um futuro muito promissor aí como um todo, né, pela dedicação que ele tem. Aí também ao Marcos Tisse, na área de meio ambiente, ao Paulo, que está aqui também na área de meio ambiente. Vamos ter que conversar muito no ano que vem sobre logística reversa, vai ser muito importante a participação dos sindicatos, isso daí. Agradecer também a Letícia, uma outra gerência, mas ela tem uma interação muito grande com todos os conselhos temáticos na gerência de relações governamentais, a Letícia Rezende, com o Diego, com o Marcos, com a equipe dela, né? E principalmente a você, Juliana, e agradecer a toda a tua equipe e a todos os sindicatos aí que estão participando. O trabalho de vocês é fundamental aí para a indústria do Paraná e do Brasil. Gente, obrigado, então. Eu vou pedir licença, não sei se a Juliana tem que continuar alguma coisa, mas, Juliana, encerramos por aqui? Tá, então passar a palavra para você para encerrar, e daí a gente já toca a próxima vídeo aí, beleza? Obrigado, gente. Um abraço.
Até mais, João. Até mais, pessoal. Agradeço aí a presença de todos. Agradeço novamente a equipe aí, a Valquíria, a Fernanda, os meninos aí do Conselhos. E o nosso Por Dentro do Sistema FIEP volta em janeiro, novamente, no final do mês. Qual que é a data mesmo, Yáscara? Dia 29. Dia 29 de janeiro. Então, nós temos aí o nosso primeiro encontro do Por Dentro do Sistema FIEP com vocês do ano de 2021. Esqueci de agradecer a Yáscara também por toda a articulação que ela fez aí com a gente, para a gente poder ter a oportunidade de mostrar um pouquinho da nossa área para vocês. Obrigado, Yáscara. Obrigado, João. Então é isso, pessoal. Abraço a todos, um ótimo final de semana, um bom descanso e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.